Tá, então assim, gente, rapidinho, vamos falar aqui sobre o Império Romano e a decadência dele, tá? O Império Romano, então, ele surge na Península Itálica, onde hoje é o país Itália, e ele vai ter o seu apogeu, ou seja, as três fases da história de Roma é a monarquia, a república e o império. Essa república é marcada por senadores corruptos que são latifundiários, donos das terras, da maioria das terras de Roma, o que causa extrema miséria porque deixa a população romana sem terra e sem acesso ao alimento, né? Essa república ela cai porque ela sofre um golpe de estado do Otávio Augusto, que se torna o primeiro César, que é o imperador, e Roma de república passa a ser um império. Esse império cresce, ele domina todo o sul da Europa, uma parte do Oriente Médio, norte da África, e ele fica muito grande. Então, para o imperador conseguir governar esse império imenso que ele se tornou, ele precisa dividir em dois. Se ele está muito grande, ele vai até o Oriente. Então, ele precisa dividir o Império Romano em dois. O que ele faz? Ele cria o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia, se eu não me engano. Aí, nesse momento, isso ali no final da Idade Antiga, tá? Nesse momento há dois imperadores, o imperador romano do Ocidente, que fica morando em Roma, e o imperador romano do Oriente, que mora em Constantinopla. Só que o Império Romano do Ocidente ele começa a entrar em decadência. O que é decadência? Ele começa a enfraquecer até desaparecer. E os fatores de decadência são a própria divisão em dois, né? O Império Romano do Ocidente também é muito grande, então o imperador romano ele fica doando pedaços do império de terra para vários amigos e parentes dele. Então o Império Romano começa a ficar totalmente do Ocidente na Europa, começa a ficar totalmente cortado em pedacinhos, tá? Então o império vai se esfacelando, virando vários pedacinhos. Nesse mesmo período surge uma nova religião, que é o cristianismo, que era a religião dos escravos de Roma, que cresce. Ali pelo ano 300 e alguma coisa, o imperador romano se converte ao cristianismo e transforma o cristianismo, que era a religião dos escravos, ele transforma na religião oficial do império. E lentamente o Império Romano se transforma na Igreja Católica, tá? E os prefeitos romanos se transformam nos primeiros bispos, e o imperador romano se transforma no primeiro papa. E nós temos o fator final, que é a chegada de povos germânicos do norte da Europa. Esses povos germânicos do norte da Europa são os vikings, os visigodos, os ostrogodos, essas tribos que a gente chama de bárbaros, tá? As invasões bárbaras. Então os povos norte da Europa invadem o Império Romano, que já não existe mais, que está esfacelado e já é cristão. E aí começa aquilo que a gente chama de Idade Média. Ali em torno de 400 depois de Cristo, começa aquilo que a gente chama de Idade Média, que é o período onde não existe mais o Império Romano, existem pequenas fazendas de nobres, que são pequenos reizinhos, tá? Existe alguns impérios ao longo da Idade Média, mas são impérios menores, como o Império Romano nunca mais existiu. Então o Império Romano entra em decadência por esses 5 fatores. O Império Romano do Ocidente. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente se mantém poderoso e forte, vai até o ano de 1000 e alguma coisa, 1400, se eu não estou enganado, 1000, não me lembro. Enfim, o Império Romano do Oriente continua existindo e ele mantém guardado todo o conhecimento do mundo antigo que no Império Romano do Ocidente já não existe mais, tá? Abraço.